Alô galera do segundo ano, vamos já início a nossa aula do capítulo 10, aula 6, aula 6, aula gravada, né? Lembrando que a gente trabalhou o assunto de determinantes, a gente viu como é que se calcula o determinante de uma matriz quadrada de ordem 1, que é o próprio elemento, a matriz de ordem 2, a gente viu como é que se calcula de ordem 3, que usando o método de Sarri. Hoje a gente vai trabalhar a primeira propriedade aqui dos determinantes. Ela serve para calcular o determinante de uma matriz de qualquer ordem pelo teorema de Laplace. Só que para a gente aprender o teorema de Laplace, a gente primeiro tem que saber como é que a gente determina o cofator de um elemento de uma matriz. Então, cofator do elemento de uma matriz de ordem 2 maior, de ordem n, com n maior ou igual a 2. Seja considerada uma matriz A de ordem n, e o elemento A de A e J, né, de A, chama-se cofator de A e J, o produto de menos 1 elevado a I mais J, que é um I, aqui é um J, I mais J, pelo determinante da matriz obtida quando se elimina em A linha I e a coluna J. Indica-se o cofator de A e J pela letra maiúscula, né? A e J. Exemplos. Considerando a matriz A1, uma matriz de terceira ordem, né? Calcule o cofator do elemento A32. Aqui, o elemento A32 ele está aqui, ó. A32. Ó. Ele está aqui. Aí o que acontece? Para calcular o seu cofator, para a gente calcular o seu cofator, que é o cofator do elemento A32, a gente vai pegar o menos 1 elevado à soma do 3 mais o 2, vezes. Aí o que a gente faz? A gente elimina a linha que ele pertence e a coluna que ele pertence. Aí a gente vai ficar com esses elementos aqui, ó, o A1, o A21, o A13 e o A23. É bem simples o procedimento, né? Vamos supor aqui, ó, essa matriz aqui. Vamos supor aqui, eu quero o cofator aqui do elemento A23. Segunda linha é essa, a segunda linha, tá vendo? Segunda linha. Terceira coluna, o elemento é esse aqui, né? O elemento 8. Então, o que a gente vai fazer? O A23, que é o cofator do elemento A23, vai ser menos 1 elevado a 2 mais 3, se soma o I mais o J, vezes, aí o que acontece? Você elimina os elementos da linha e da coluna que ele pertence. Vai ficar só com os elementos 1, 4, 2 e 3. Aí, ó, fazendo aqui o cálculo, né? Menos 1 elevado a 5 vai dar menos 1. Sobrou uma matriz de segunda ordem. É só fazer a principal menos a secundária, não é isso? 4 vezes 2 dá 8. Aí 8 menos 3 dá menos 5, vezes menos 1. O cofator aqui vai ser 5. O cofator desse elemento. Então, esse procedimento você pode fazer com qualquer elemento da matriz, né? Vamos supor que você queira esse aqui, ó. Que elemento esse aqui? É o elemento que está na terceira linha, né? É o elemento que está na terceira linha, segunda coluna. Aí você quer calcular o cofator A32. Aí você vai pegar menos 1 elevado a 3 mais 2, vezes. Aí você elimina a linha 3 e essa coluna. Aí você vai ficar com 1, 3, 3 e 8, né? A gente eliminou essa linha e essa coluna. Então é assim que a gente calcula o cofator. É através desse procedimento que serve para calcular o determinante da matriz usando o teorema de Laplace. Então, determinante associado a uma matriz quadrada A
de ordem n maior ou igual a 2 é o número que se obtém da soma dos produtos dos elementos de uma linha ou de uma coluna qualquer pelos seus respectivos fatores. Vamos supor que eu tenho essa matriz de terceira ordem e eu quero calcular ela utilizando o método de Laplace. O que vocês vão fazer? Vou chamar aqui o determinante A, né? Determinante A. Bom, eu vou escolher, você pode escolher qualquer linha ou qualquer coluna, você vai ter que eliminar. Pelo método de Laplace, você vai escolher uma linha ou uma coluna. Eu vou escolher essa linha aqui, ó. Eu vou escolher essa linha. E o que eu vou fazer? Vou pegar aqui os elementos, por exemplo, aqui é o elemento A13, né? Eu vou pegar o elemento A13 e vou multiplicar pelo seu cofator. Mais. Aqui é o elemento A23, né? Então aqui é o elemento A23. Vou pegar ele e vou multiplicar pelo seu cofator. Mais. Esse aqui é o elemento A33. E vou multiplicar pelo seu cofator. Então, como é que fica o procedimento aqui? Quem é o elemento A13? É menos 1, né? Então, menos 1 vezes o seu cofator. Como é que a gente calcula o cofator do elemento A13? Vai ser menos 1 elevado a 1 mais 3 vezes... Aí o que acontece? A gente já eliminou a coluna 1. A gente vai eliminar agora a linha 1, né? Desculpa, a gente já eliminou a coluna 3. A gente vai eliminar a linha 1, né? Então a gente vai eliminar a linha e a coluna de acordo com o esquema aqui. Vamos eliminar a linha 1, coluna 3. Vai sobrar só os elementos 5, 1, 2 e 4. Aí você vai fazer a mesma coisa aqui, ó. O A23 é 0. 0 vezes menos 1 elevado a 2 mais 3. Vezes. Elimina agora a linha 3. A linha 2, ó. Aí vai sobrar 2, 3, 1, 4. Aí 2, 3, 1, 4. Mais. Quem é o elemento A33? O elemento A33 é menos 3. Aí vezes menos 1 elevado a 3 mais 3. Aí elimina a linha 3. Agora vai sobrar 2, 5, 3 e 2. Aí você faz todo o cálculo aqui, né? Referente a isso. No final você vai encontrar a mesma coisa aqui. Você vai encontrar que o determinante de A é igual a 15. No exemplo aqui do livro, né, do livro de vocês aqui, ó, qual foi a linha? Qual foi a coluna que ele eliminou? Vamos ver aqui. Ó, ele eliminou A1 aqui, A12, A13. Ele eliminou essa linha aqui, ó. A1, A12, A13. Eu aconselho você eliminar a linha e a coluna que tenha mais zeros. Por quê? Porque como você vai pegar sempre o elemento vezes o seu cofator, se o elemento for zero, como nesse caso aqui, ó, isso aqui não precisa nem fazer o cálculo completo. Essa parte todinha aqui, ó, ela vai zerar. Então, quanto mais zeros tiver, melhor para você utilizar o método de Laplace. Você vai escolher a linha e a coluna que tenha mais zeros para ser eliminada. Se não tiver zeros, aí você não tem a opção. Vai escolher qualquer linha e qualquer coluna. Esse é o método de Laplace. Daqui a pouco a gente vai para as atividades e vai ficar mais fácil a resolução, a compreensão. Nós temos aqui algumas propriedades. Aqui a propriedade 2, ó, propriedade da fila nula.
o que acontece? Se todos os elementos de uma linha ou de uma coluna de uma matriz forem nulos, o determinante será igual a zero. Tá aqui, ó, se você tiver uma fila, quando ele fala fila é linha ou coluna. Se você tiver uma coluna toda de zero, você nem precisa calcular o determinante, você já sabe que o determinante será zero. Tá aqui, ó, a matriz B, essa fila aqui é toda zero, ó, então a gente já sabe, nem precisa fazer cálculo, que o determinante dessa matriz vai ser igual a zero. Terceira propriedade, matriz transposta. O determinante de uma matriz quadrada é igual ao determinante da sua transposta. Então, o que é matriz transposta? É aquela matriz onde você troca a linha por coluna. Então, trocou a linha por coluna de uma matriz por outra, o determinante delas vai continuar sendo igual. Uma das propriedades. Propriedade de filas paralelas múltiplas. Se uma fila, né, quando ele fala fila, linha ou coluna, de uma matriz quadrada é múltipla de outra fila paralela, então o determinante dessa matriz é zero. Exemplo. Observe a coluna 2 aqui, ó. Essa coluna 2 aqui, ela é o dobro da coluna 1. Como ela é o dobro da coluna 1, não precisa você fazer cálculo. Isso vai acontecer e o determinante dela vai ser igual a zero. Sempre que uma fila for múltipla da outra, o determinante vai ser igual a zero. Outra propriedade aqui, o produto de um número por um determinante. Aqui, ó, multiplicando-se uma fila uma fila só, viu? De uma matriz quadrada x por um número k qualquer, obtém-se uma nova matriz y, tal forma que y, a determinante de y vai ser k vezes o determinante de x. Aí ele colocou um exemplo aqui, ó. Matriz x, ó, 2 por 2, 5 vezes menos 2 dá menos 10, 6 vezes 10 dá 60, secundária, menos 70. Aí ele multiplicou a linha, deixa eu ver qual foi a linha 1, foi a linha 1. A linha 2, ó, ele multiplicou essa linha 2 aqui, ó, por 1 meio. Aí, 1 meio negativo vezes 6 dá menos 3, e 1 meio negativo vezes menos 2 dá 1. Então, o que foi que aconteceu? Vamos ver o que acontece com o determinante. Ó. 5 vezes 1 dá 5, menos 3 vezes 10 dá menos 30. Aí deu 35. Observe que o determinante da matriz y ficou k vezes o determinante da matriz x. Ó. Tá vendo aqui? O matriz y, o determinante da matriz y, tá aqui, ó, deu 35. É k vezes o determinante da matriz x. É como se eu tivesse pegado a matriz x aqui, ó, e tivesse multiplicado ela por 1 meio. 1 meio vezes menos 70 dá 35. Então, esse é o determinante, ou essa é a propriedade 5. Propriedade de troca de fila. Essa também é bem importante. Trocando-se duas filas paralelas de uma matriz quadrada x, obtém-se uma nova matriz y, de modo que o determinante de y vai ser menos o determinante de x. Observe que ele deu dois exemplos aqui, a matriz x e a matriz y. Observe que a matriz x ele trocou de posição aqui, ó. Observe que ele trocou de posição, a coluna 2 aqui passou a ser a 3 e a coluna 3 passou a ser a coluna 2. Quando isso acontece, o determinante da matriz ele fica negativo. A cada troca vai mudando o sinal. Vamos pegar um exemplo aqui bem simplesinho. Vamos supor que ele fizesse outra troca aqui, ó. Ele trocasse essa por essa aqui, aí voltava a ficar positivo. Cada troca que você faz de uma linha ou de uma coluna paralela, o sinal vai sendo invertido, né? Vamos supor aqui, ó, do jeito que ficou aqui, o determinante dessa matriz aqui, a da matriz x era menos 1. Trocou de posição, mais 1. Se trocar de posição de novo, volta a ser menos 1. E assim fica, vice-versa. Trocou, mudou de sinal. Agora, isso só acontece com as filas que são paralelas, certo?
Sétima propriedade. Soma de determinantes. Essa é uma propriedade que nem é muito utilizada e ela é difícil de ser visualizada, mas a gente vai ver aqui como é ela. Se x e y z, matrizes quadradas de mesma ordem que obedeçam às seguintes condições. A. Todos os elementos da matriz x, y e z são iguais, exceto os elementos de uma certa fila. Quando ele fala fila, certo, pode ser linha ou coluna. Letra B. Cada elemento da fila K da matriz X é igual à soma dos elementos correspondentes da matriz Y e Z. Aí o que acontece? Observe que essas matrizes aqui, elas têm em comum a coluna 1 e 2, são iguais. As colunas 3, aqui elas são diferentes. Tá vendo? Se você somar essa mais essa, C mais M, F mais N, I mais P, o que vai acontecer? O determinante da matriz X vai ser igual ao determinante da matriz Y mais a matriz Z. Observe aqui, um exemplo. A matriz A, a matriz B, matriz C. Observe que elas têm em comum quem? Elas têm em comum a primeira coluna, segunda coluna são iguais. A primeira coluna, segunda coluna são iguais. Primeira coluna, segunda coluna são iguais. A linha 3, a coluna 3 dessa foi somado com a coluna 3 dessas e gerou a coluna 3 da C. Aí, olha, fizemos aqui, o livro já fez aqui os cálculos, o determinante de A é 13, o determinante de B é menos 8, o determinante de C é 5, e o determinante de C vai ser justamente o determinante da matriz A mais o determinante da matriz B. Oitava propriedade, a gente chama de combinação linear. Combinação linear de duas ou mais filas paralelas é a soma de quaisquer múltiplos dessa fila. Essa também não é uma propriedade muito fácil de você analisar ela. Nós temos aqui uma matriz 4x4, né? Aí ele mandou observar a primeira linha. A primeira linha aqui é essa, né? Ela é igual à soma da terceira linha com o dobro da quarta. Essa aqui é a terceira linha, né? Ó, terceira linha e o dobro da quarta. 2 vezes 1, 2, mais 0, 2. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 2 vezes 3, 2 vezes 3, 2 vezes 3, 6, mais 0, 6. 2 vezes menos 1 dá menos 2 vezes menos 1 dá menos 2, mais 4, 2. A primeira linha é a soma da terceira com o dobro da quarta. Quando isso acontece, o determinante de uma matriz que possui essa combinação linear em qualquer fila, o determinante dela vai ser igual a zero. Também não é uma propriedade muito fácil de você perceber ela. O teorema de Cauchy também não é um teorema muito utilizado, né? Se forem tomados os elementos de uma linha K, de uma matriz quadrada X de ordem N, e os cofatores dos elementos da linha W da matriz K diferente de W, onde xk1 vezes xkw1 mais xk2 e assim sucessivamente, isso tudo sendo igual a zero, em que xk1, xk2, xkn são elementos da linha K de X, xw1, xw2 e assim sucessivamente são cofatores dos elementos da linha Wx. Essa propriedade também é válida para colunas. Observe que ela é meio confusa, mas vamos tentar aqui desmembrar ela com um exemplo. Dada a matriz A, multiplicando-se, por exemplo, cada elemento da segunda coluna pelo cofator, a gente vai pegar a segunda coluna, essa segunda coluna aqui, ó, 3, 4, 4, certo? A gente vai pegar ela, multiplicando-se, por exemplo, cada elemento da segunda coluna pelo cofator de cada elemento da primeira coluna. Então a gente vai pegar aqui os cofatores da primeira coluna. Aí pegou aqui, ó, A1, 2 vezes o cofator da linha 1, coluna 1, 4 vezes A2, 1, cofator da
o cofator A21, tá aqui, ó. E o A32 vezes o cofator A31. Quando você fizer esse cálculo e fizer o somatório disso aqui sempre será igual a zero. Também não é uma propriedade muito utilizada, certo? Esse teorema de Cauchy. Outro teorema é o teorema de Binet, esse aqui já é um teorema mais fácil, né? Ele diz que o determinante de x vezes y é a mesma coisa que o determinante de x vezes o determinante de y. Não precisa nem muita explicação, né? Propriedade 11, determinante da matriz inversa. Então, o determinante da matriz inversa vai ser o inverso do determinante. Ele deu um exemplo aqui, ó. Ele calculou o determinante dessa matriz A, o determinante dessa matriz A aqui deu menos 6. E o determinante do inverso da matriz A vai ser o inverso do determinante, ou seja, menos 1/6. Também é um teorema fácil. Um teorema não, uma propriedade. E por último nós temos aqui a matriz de Vandermonde, uma matriz especial, chama-se matriz de Vandermonde. Toda matriz quadrada de ordem n, que possui cada uma de suas colunas formadas por potências de base com seus expoentes variando de 0 até n-1. Veja, um exemplo aqui. Com um exemplo fica mais fácil vocês visualizarem. Esse é o exemplo aqui. Essa aqui é a matriz de Vandermonde. A primeira linha aqui ela sempre vai ser igual a 1. Agora, as outras linhas, 2, 3, 5, observe que da linha 2, 3 para baixo, ela sempre vai ser a potência da linha 2. Ó. Observe que essa linha aqui, vou fazer aqui, ó, é 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 5 ao quadrado e 10 ao quadrado. Já essa linha aqui, ó, é 2 ao cubo, ó, 3 ao cubo, 5 ao cubo e 10 ao cubo. E assim sucessivamente, de acordo com a ordem da matriz. Aí, para calcular o determinante dela, tem uma regrinha especial que é essa aqui. Ó. Você vai pegar esse elemento, ou esse menos esse, depois esse menos esse menos esse menos esse menos esse e esse menos esse. Multiplica tudo, ó. 3 menos 2, depois 5 menos 2, 10 menos 2, 5 menos 3, 10 menos 3 e 10 menos 5. Multiplica tudo e você vai encontrar o determinante dessa matriz. Existe o método de Laplace, se você quiser aplicar Laplace aí também é possível, só que vai ficar mais difícil, certo? Então essa aqui é chamada de matriz de Vandermonde. Então vamos para a prática, que com a prática a gente desenrola mais. Então, sabendo-se, primeira questão aí da atividade de sala, sabendo-se que o determinante de A é 5 e o determinante de A vezes B é 60, calcula o determinante de B. Então nessa questão, é só você utilizar aqui o teorema de Binet, que diz o seguinte, que o teorema de A vezes B é a mesma coisa que o determinante de A vezes B é a mesma coisa que o determinante de A vezes o determinante de B. Ou seja, como o determinante de A vezes B é 60, e o determinante de B aqui nós não sabemos, né? E nós não sabemos o determinante de B, e o determinante de A é 5, o que a gente faz aqui? Significa dizer que o determinante de B vai ser 60 dividido por 5, ou seja, 12. Está respondida aí a questão. O determinante da matriz B é igual a 12. Agora vamos fazer a prática aqui do teorema de Laplace e como é que se calcula um cofator. Temos aqui a matriz de ordem 3, né? Ele pede para a gente calcular o determinante, o primeiro cofator do elemento A23. Segunda linha, aqui a segunda linha, terceira coluna, esse elemento aqui, né? O 6, não. Ele quer que a gente calcule, vou fazer aqui ó, na letra A, o cofator do elemento A23, ou seja, vai ser menos 1 vezes, aí você elimina a linha 2, você vai eliminar a linha 2 e a coluna 3. Ficou com os elementos 1, menos 3, 0 e 2.
Aí, esqueci de colocar aqui, menos 1 elevado a 2 mais 3, né? Tem elevado ao somatório do I mais o J. Aí, o que acontece? O A23 aqui, que é o cofator, vai ser menos 1 elevado a 5, que dá menos 1. E aqui nós temos uma matriz de segunda ordem, né? 2 vezes menos 3 vezes 0 dá 0 positivo, né? 2 mais 0 dá 0, vezes menos 1 que está lá fora. Então está aqui a resposta da letra A, vai ser menos 2. Qual fator aí? 2, 3. Agora, na questão, na letra B, ele pede para a gente fazer o cálculo do determinante dessa matriz utilizando a regra de Sarri. Então, pela regra de Sarri, o que a gente faz para calcular o determinante de uma matriz de ordem 3? A gente repete as duas primeiras colunas, ou as duas primeiras linhas. Eu gosto de trabalhar com as colunas. E vai fazendo o cálculo aqui, né? 1 vezes 4 vezes 4, ou 1 vezes 4 vezes 3 dá 12. Aqui dá 0, não precisa colocar. E aqui dá menos 4. Deixa eu ver se eu copiei certo. 1, 2, menos 3, 0, 4, 2, menos 1, 6 e 3. Isso. Voltando agora. Menos por menos dá mais. Como é a secundária, fica menos 12. Inverto o sinal, né? Aí, 2 vezes 6 vezes 1 dá 12. Só que aí vai ficar menos 12. E aqui dá 0, né? Então, cancelando esse 12 com esse, o determinante aqui, o determinante da matriz M vai ser menos 16. Esse é o método de Sarri. Na letra C, ele quer que a gente calcule aqui na letra C pelo método de Laplace. Pelo método de Laplace, eu disse a vocês que seria interessante a gente escolher a linha e a coluna que tem mais zeros. No caso, eu posso aqui, para facilitar, eliminar a linha 1 ou a coluna 2. Eu prefiro aqui, eu vou eliminar aqui a linha 1. Porque os seus elementos são pequenininhos, 1 e menos 1, né? Então, como é que é o cálculo aqui do determinante dessa matriz? Determinante de M. Bom, a gente vai pegar aqui esse elemento aqui, 1. Ele está na linha 1, coluna 1, né? É o elemento A1 vezes o seu cofator. Mais o 0 é o elemento A1, 2. Ele está na linha 1, coluna 2, vezes o seu cofator. Mais o menos 1 está na linha 1, coluna 3, vezes o seu cofator. Esse aqui é o método de Laplace. Então, como é que vai ficar aqui? Determinante de M. O elemento A1 é 1. Tá aqui, ó. Vezes o seu cofator. Então, o cofator dele vai ser menos 1 elevado a 1 mais 1, vezes... Aí a gente elimina a coluna, a linha já está eliminada, né? A gente vai eliminar a coluna que ele pertence, que é a coluna 1. Vai sobrar os elementos 4, 2, 6 e 3. Mais... Vamos pegar aqui o elemento A1, 2, que é o 0, vezes o elemento, desculpa, era para eu ter botado 0. Vamos colocar o 0 aqui. 0 vezes
0 vezes menos 1 elevado a posição dele é 1 mais 2, né? 1 mais 2 vezes, a gente já eliminou a linha 1, a gente vai eliminar a coluna 2, a gente vai ficar com os elementos 2, menos 3, 6 e 3. Mais o elemento 1, 3 é menos 1, vezes o seu cofator, que é menos 1 elevado a 1 mais 3, vezes, aí a gente vai eliminar a última coluna, a gente vai ficar com 2, menos 3, 4 e 2. Aí olha só, como eu disse a vocês, é importante você escolher a linha que tenha 0 ou mais 0, porque essa parte aqui eu coloquei só por encargo de consciência, mas nem precisa colocar. Porque como o elemento é 0, vezes qualquer coisa que der aqui na frente vai dar 0. Então, quanto mais 0, melhor, você nem precisa colocar. Coloquei aí só por encargo. Então, aqui, ó, 1 mais 1 dá 2, menos 1 elevado a 2 dá 1, 1 vezes 1 dá 1. Então, não vai alterar nada isso aqui, né? 4 vezes 3 dá 12. Né? E 2 vezes 6 aqui, ó, 2 vezes 6 dá 12. Né? Só que aí vai ficar menos 12. Aí, 12, né? Aqui o parênteses. Que dá 0. Mais. Agora aqui, ó. Aqui vai ficar 3 vezes 1 dá 4, né? Aí menos 1 elevado a 4 dá mais 1. Só que tem 1 vezes menos 1. Então, isso aqui vai ficar menos 1 vezes. Aí 2 vezes 12 dá 4. Ou 2 vezes 2 dá 4. Menos 3 vezes 4 dá menos 12. Como é a secundária, mais 12. Aí 12 mais 4 dá 16 vezes menos 1 dá menos 16. Aí o que acontece aqui? Aqui dá 0. E aqui, ó, vai dar menos 16. Então nós temos aqui o determinante da matriz M, que é igual a menos 16. Então aí observe que deu o mesmo resultado, tá vendo? Só que o método de Laplace ele é mais trabalhoso. Só que eu só utilizo ele quando aparece uma matriz de ordem 3, de ordem 4 em diante. De ordem 3 a gente pode usar sempre o método de Sarri, só que é mais longo. Olha esse caso aqui, ó. Vamos calcular o determinante dessa matriz. De cara aqui, ó, vou eliminar logo de cara essa coluna aqui, ó. A coluna que tem mais zeros, ó. Então, como é que vai ser o determinante dela? Que elemento é esse aqui? É o elemento da primeira linha, quarta coluna, vezes o seu cofator. Mais. Nem vou colocar esses aqui, porque vai zerar. Já pulo para esse aqui, ó. Esse é o elemento da quarta linha, quarta coluna, vezes o seu cofator. Então, vamos lá. O elemento 1, 4 é esse aqui, né? Vezes o seu cofator. Aí como é que se calcula? Menos 1 elevado a 1 mais 4 vezes. Aí a gente vai eliminar, como a gente eliminou a coluna 1, né? Ou com a coluna 4, a gente vai eliminar a linha 1. Então vai ficar aqui os elementos menos 1, 2, 1, 2, menos 3, 2, 1, 1 e 5. Como sobrou a matriz de terceira ordem, vou deixar um espaçozinho aqui que é para eu aplicar o método de Sarri. Mais. Aí eu vou ter o elemento 4, 4, que é 2, vezes menos 1 elevado à ordem, é a soma do I mais o J, vezes. Aí eu elimino aqui a linha 3 agora, a linha 4, desculpa. Aí eu vou ficar aqui com 3, menos 1, 2, 4,
2, menos 3, 2, 1 e 1. Bom, vamos lá, agora calcular pelo método de Sarri, né? Agora, Laplace foi só para fazer essa... Bom, tudo isso aqui vai dar... Isso aqui vai dar negativo, porque vai 4 mais 1 dá 5, né? Aí a base negativa expoente ímpar, o resultado fica negativo. Bom, vou repetir aqui a primeira coluna, 1 menos 1, 2 e 1. Aqui 2, menos 3 e 2. E vou aqui, ó. Aqui dá mais 15. Mais 15. Aqui dá mais 2. 2 vezes 1 vezes 2 dá mais 4. Voltando aqui. Dá menos 3, mais 3. Aqui vai dar menos 2. Mais 2, inverte, que é a secundária. Tá 20. Aqui vai ficar menos 20. Mais. Aqui tudo vai dar positivo, ó, que 4 mais 4 dá 8. 1 elevado a menos 1 elevado a 8 dá 1. Vezes 2. Fazer aqui, apertadinho. Ver se dá para fazer aqui 3, menos 1, 2, 4, 2 e menos 3. Bom, voltando aqui que eu terminei apertando. Vamos lá, principal aqui, ver se eu consigo desvendar aqui, foi o que eu fiz aqui. Tá meio apertado aqui, eu vou dar uma organizada nessa segunda aqui que ficou um pouquinho. Eu vou fazer ela aqui em cima. Vou fazer essa matriz aqui em cima, só essa matriz. 3, menos 1, 2, 4, 2 e menos 3, 2, 1 e 1. 3, menos 1 e 2, 4, 2 e menos 3. Aí nós vamos ter aqui, ó, principal, 6, 8, menos por menos jamais, 6 de novo. Secundária, 8 menos 8, verte o sinal, dá menos 9. Eita, peraí, viu? Isso, dá menos 9. 3 vezes 1 vezes 3. Dá menos 9. Dá menos 9 mais 9. Aqui está menos 3 vezes 1 vezes 3. E aqui vai ficar menos 4. Secundária mais 4. Vamos aqui reduzir os termos. Bom, 3 mais 2 dá 5, mais 15 dá 20, né? Cancela com esse 20, aí eu vou ficar só com mais 6 aqui. Duas vezes, deixa eu ver aqui. Mais 8 com menos 8 eu posso cancelar. 6 mais 6 dá 12. 12. 9 mais 4 aqui dá 3, né? Ou dá 13. Aí 12 mais 13 dá 25. Então nós vamos ter aqui mais 6, né? Mais 6 não, desculpa. Menos 6, mais 50. 2 vezes 25, 50. 50 com menos 6 dá 44.
Então aí o resultado dessa dá 44. É longo, mas dá certo, né? Tem que treinar. Vamos para a próxima. Essa aqui, observe que na letra B, já vou logo de cara aqui eliminar essa coluna aqui, né? Coluna que tem mais linha. Observe que ela tem 1, 2, 3, 4, 5 linhas, 5 colunas, né? Então eu vou eliminar essa coluna aqui. Então o determinante dessa matriz aqui vai ser o elemento A1 vezes o seu cofator, que é 1. Aí o que acontece? O elemento A1 é 3. Aí a gente vai pegar o seu cofator, menos 1 elevado a 1 mais 1. Aí o que acontece? A gente vai eliminar essa coluna. Eliminando essa coluna, nós vamos ficar com... Essa coluna não, essa linha. Nós vamos ficar com 1, 1, 1 e menos 1. 1, 1, 2 e 3. 1, 1, 3 e 2. 1, 2 e 3, 1, 3 e 2 e 1, 2, 4 e 4. 1, 3 e 2. Então tem aqui uma matriz agora de quarta ordem, né? Como ela é de quarta ordem, ou você aplica Laplace, eu não vou aplicar Laplace mais, eu vou aplicar aquele método que a gente viu na aula de determinantes, que é o método de Chior. Eu vou fazer o seguinte, vou eliminar essa linha e vou eliminar essa coluna. O método de Chior a gente faz isso quando o primeiro elemento é 1. Então como é que vai ficar, né? Bom, a nova matriz, lembrando que tem aqui 3 vezes, né? Ela é vezes menos 1 elevado a 1 mais 1. Vai dar positivo, né? Então eu vou botar aqui 3 já. E vamos lá. Aí você pega esse elemento 1 menos 1 vezes 1. Aí você pega 1 aqui, esse 1 menos 1 vezes 1 de novo, né? 1 vezes 1 de novo. Aí você pega 2 menos 1 vezes 1. Vamos pegar agora esse elemento aqui, 2. 2 menos, esse 2 aqui, menos 1 vezes 1. 3 aqui, menos 1 vezes 1. 4 menos, olha, 4 menos 1 vezes 1. Tomar cuidado agora que esse termo aqui é negativo, né? Então vai ficar 3 menos 1 vezes 1. Aí 2 menos 1 vezes 1. E 4 menos 1 vezes 1. Vou fazer aqui na frente. 1 vezes 1 dá 1. 1 menos 1 dá 0. Então isso aqui dá 0. 1 menos 1 vezes 1 dá menos 1. Então 2 menos 1 dá 1 aqui. Menos 1 com menos aqui dá mais 1. Então 1 vezes 1 dá 1. Vai ficar mais 1 mais 3 dá 4 aqui. Ó.
Aqui dá 4. Aqui dá 0. Isso aqui dá 0. 3 menos 1, aqui dá 2. Esqueci de botar um menos aqui. Aqui dá mais 1, aí 2 mais 1 dá 3. Aqui dá 1 menos 1, aí 2 menos 1 dá 1. 4 menos 1 dá 3. 4 mais 1 dá 5. Gerou uma matriz de terceira ordem. Aí a gente vai fazer agora Sarri. Repete as duas primeiras colunas. 0 não precisa colocar, 0 não precisa colocar. 3 vezes 1 dá 3. 4 vezes 2 dá 8. Menos 8, aqui dá 0, aqui dá 0. Quatro vezes 2 dá 8. Acho que eu comentei algum erro em algum canto aqui. Vamos procurar o erro, né? Deixa eu ver aqui. Dá 3. O resultado tem que dar menos 15. Vamos ver se eu copiei alguma coisa errada. 3 menos 1 mais 1. Aí 4 vezes 2 dá 8. Vai ficar menos 8. Vezes 3 já vem menos 24. Não bate. Deixa eu ver aqui. Vezes, né? Deixa eu terminar ela aqui. Deu 3 aqui. Ah, dá certo. Tá certo. Ó, 3 vezes 1 dá 3. É porque eu não coloquei o 3 aqui, ó. 1 vezes 1 vezes 3 dá 3. Aí voltando. 4 vezes 2, 8 vezes 1 dá 8. Só que vai ficar menos 8. Correto? 0 e 0 não precisa colocar. Aí 3 vezes 3 menos 8 dá menos 5. 3 vezes menos 5 dá menos 15. Tá correto? Então, resposta aí, menos 15. Ok, pessoal? Então vamos sair para a próxima. A próxima, ele quer que a gente ache aqui o valor de x, né? Sabendo que o determinante dessa matriz aí, ele tem que ser igual a 0. Aí o que acontece? Ou você usa Laplace. Se você for, usa o método de Chiot. Pelo método de Chiot, você eliminaria essa linha, essa coluna, e eliminaria essa linha. Aí como é que vai ficar? X ao quadrado menos x vezes 1. Aí 0 menos x vezes 5. X vezes 5. 1 menos x vezes 1. A outra aqui agora. O elemento 2 aqui. 2 menos 1 vezes 1. Aí 0 menos 1 vezes 5. 1 vezes 5. 1 menos 1 vezes 1. Próximo. 1 menos 1 vezes 1. 0. De novo. Menos 1 vezes 5. E 1 de novo. Menos 1 vezes 1. Vamos dar uma organizada aqui.
Aqui vai ficar x ao quadrado menos x. Aqui vai ficar 1. Aqui vai ficar 0. Né? 1 vezes 1 dá 1, 1 menos 1 dá 0. Aqui vai ficar 5x. 5x, aqui vai ficar só menos 5. E aqui menos 5. Desculpa, aqui vai ficar menos 5x. Aqui vai ficar 1 menos x. Aqui fica 0. E aqui fica 0. Deixa eu repetir essa matriz aqui. X ao quadrado menos x, 1, 0, menos 5x, menos 5, menos 5, menos 5, consegui perder 0, 1 menos x, 0 e 0. Vamos repetir agora essa primeira coluna. Repetir a segunda coluna. E vamos aplicar. Aqui dá 0. Lembrando que tudo isso aqui dá 0, né? Que é o determinante. Isso aqui dá 0. Isso aqui dá 0. Isso aqui vai ficar 5 vezes 1, 5. Aí vai ficar 5 menos 5x, né? Que vai ficar 5 vezes menos x, 5 vezes 1. Aí voltando aqui, dá 0, 0, 0. E aqui dá 0 também. Então, sobrou só 5 menos 5x, que vai ser igual a 0. Passo 5 para o outro lado, menos 5x igual a menos 5, ou seja, a gente conclui x é igual a 1, letra A. Vamos passar aqui. A gente vai usar aqui, ó, essa matriz é a matriz de Vandermonde. Não sei se vocês estão percebendo. Ó, 2 ao quadrado, x menos 7 ao quadrado, aqui 5 ao quadrado. Aí a gente faz o seguinte, a gente trabalha só com essa linha aqui, ó, para achar o determinante. Já está dizendo que o determinante é 0, então a gente faz isso aqui, ó. Deixa eu começar aqui. X menos 7 menos 2 vezes. Aí a gente pega agora menos 5 menos 2 vezes menos 5 menos x menos 7. Aí agora a gente pega menos 4 menos 2. Aí menos 4 menos aí x menos 7. Tem que fazer a subtração com todos. Vezes menos 4 menos 4. Já fiz aqui menos 4 menos 2, menos 4 menos x menos 7, menos 4 menos 5. Tudo isso aqui vai ser igual a 0. Então, reduzindo aqui, vai ficar x menos 9. Aqui vai ficar menos 7. Aqui vai ficar menos x, né? Menos por menos jamais. 7 menos 5 dá 2 aqui.
Menos, porque menos por menos jamais. Aqui vai ficar 7 mais menos 5. Vezes, aqui vai ficar menos 6. Aqui vai ficar menos x aqui. Menos por menos jamais 7. Menos 4 dá 3. E aqui vai ficar menos 9. Tudo isso aqui igual a zero. Bom, como isso aqui é uma equação, x menos 9 vezes menos 7 vezes menos x mais 2 vezes menos 6 vezes x menos 3 vezes menos 9. Para que esse produto aqui todo seja zero, a gente vai ter que x menos 9 pode ser zero, menos x mais 2 também pode ser zero, e menos x mais 3 também pode ser zero. Ou seja, x pode ser 9, porque se o x for 9, zera tudo. Aqui passando para lá, menos 2 e multiplicando por menos 1, x pode ser 2. Passando para lá, vai ficar menos x igual a menos 3, ou seja, multiplicando por menos 1 vai dar x igual a 3. Essas seriam aqui as raízes. Seriam as raízes da minha equação. Como a questão que é o produto das raízes, né? 9 vezes 2 vezes 3. 9 vezes 2 dá 18. 18 vezes 3 dá 54. Então, com isso, a gente conclui aqui essa parte. Aí amanhã, pessoal, na aula do MIT, a gente vai trabalhar com revisando algumas coisas relacionadas a essa questão do determinante, que eu sei que é um pouquinho complicado. E amanhã a gente pode tirar alguma ajuda de vocês, ok, pessoal? Então, a gente conclui a aula por aqui. Um abraço e até amanhã.